Boa Boa noite, noite. garota. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tudo bom? Renata, Jefferson. Tá aí. Vou mandar os aviãozinhos agora para a galera para aquecer. Boa noite, pessoal que vão chegando aí. Sejam bem-vindos para a nossa série de lives de engenharia condominial. Vão chamando o pessoal, porque hoje vai ser porrada, hein? Hoje vai. Boa noite, Israel, Rodrigo, que está entrando aí. Renata. Bora mandar Olha aviãozinho. Rita, aí, muito boa noite. Pessoal, hoje, ó, já está comparecendo, porque hoje nossa live tá daquele jeito, hein? Ana, boa noite. A Ana Isso. entrou aí. Engenheiro André. O pessoal tá entrando, então. Fazer esse primeiro pré-aquecimento, né, Mari? Enquanto o nosso convidado entra aí para falar com a gente. Jonathan, Júnior. Bora, pessoal, que hoje a live tá daquele jeito. Hoje nós vamos falar sobre vícios construtivos. Olha só, uma coisa muito importante que acomete nossas estruturas, não é mesmo? Mário, você está me ouvindo bem? Alguém tá aí na live, me avisa só para se vocês estão me ouvindo bem ou se travou para vocês aí, porque o Mário travou para mim aqui. Se vocês puderem colocar aqui no chat. Boa noite, Alexandre. Ó, o Thiago. O Thiago entrou aí já, o nosso convidado. Thiago, tô esperando porque para mim o Mário tá travado. Não sei se para vocês. Quem puder me avisar aqui no comentar se tá normal para vocês, porque para mim o Mário tá travado. Mário caiu, né? Tá. Pensei que poderia ser eu. Thiago, você se quiser já pode mandar a solicitação que eu já aceito enquanto o Mário ele se restabelece a conexão. Obrigada, viu, Rodrigo, pelo feedback aí. Meu som tá ok, perfeito. Ótimo. Nós já vamos chamar o nosso convidado aqui para a live, esperar o Mário voltar, que para mim está travado aqui, mas ele já deve estar entrando. Olha lá. Vai voltar aqui. Perfeito. Deixa eu ver se também. Lux com Engenharia, Luiz Gustavo, boa noite. Tiago também, o nosso convidado. Vai entrar todo mundo agora. Agora vai voltar. No ao vivo é Vive a assim, não é cores. mesmo? Agora vai. Agora, olha lá o mestre, olha o convidado aí. Ilustre convidado Tiago. Hoje é porrada, Será hein? que o Thiago vai aguentar? Será que o Thiago vai aguentar as perguntas? Eu acho que tenho certeza que vai. Tá Tenho certeza certo. que Então, vai. bora, tô mandando os aviãozinhos aí. Manda um aviãozinho. Estamos entrando bem. Mas 094, pode apresentar o Thiago para a galera aí, gente. Ô, Elaine. Não, já vou chamar. Pessoal, bom, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aí de engenharia condominial. Para quem está chegando agora, quem caiu a primeira vez, sempre trazemos convidados do mercado condominial e hoje não poderia ser diferente. Então, nós temos um convidado aí, que é o Tiago. Eu vou pedir para o Tiago se apresentar para o pessoal, como ele gosta de ser apresentado. Tiago, fala um pouquinho aí para o pessoal, para a nossa audiência, quem é você, de onde você fala, que aí a gente já vai começar falando sobre um assunto muito relevante, que são vícios construtivos. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada aí por Tá participar, aceitar bonito, participar da nossa garoto, live, viu? tá, Thiago? Eu tô olhando o cabelo aqui, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elaine. Boa noite, professor. Gente, eu sou o Tiago Correia, né? Sou síndico profissional, sou gestor, sou prestador de serviço, né? E a minha função é levar conhecimento aí, é desmistificar e levar muito network para esse segmento condominial. O que for para falar de condomínio de A a Z, eu tenho experiência na pele. Não posso estar perfeito, mas falo muito bem. E agora aqui eu acho que eu vou ser Excelente. sabatinado aqui, né? Então, Pelo que eu percebi aqui, eu vou tentar ajudar um pouco, tá? Não esqueçam que eu sou síndico, eu não sou engenheiro. não, mas fica tranquilo que as perguntas estão bem leves, tá? Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, já vamos para o conteúdo, né? É isso que o pessoal está chegando aí. Bom, Thiago, eu queria saber, você como síndico,
Como o síndico pode identificar vícios construtivos no Você tá condomínio? vendo aí, professor? Já riu, Elaine, Elaine. Responda. Ô, Thiago, nós temos um lema, aqui. Aqui é porrada, porque nós só chamamos convidados que estão no mercado mesmo, atuante. Então, a gente tem certeza que você dá conta dessa daí. Como que o síndico pode identificar, então, os vícios Gente, construtivos vamos lá. no O condomínio? tema, ele está numa crescente, né? Engenharia condominial, vícios construtivos, normas, está numa crescente. Eu entendo, Elaine, que o síndico, ele não é a melhor pessoa, não é o melhor profissional para identificar vícios construtivos. Ponto. Tá? O síndico ele foi eleito na Assembleia ali para representar a coletividade, certo? Ele é um representante legal, responde várias cobranças em cima dele, mas nessa parte da identificação, eu acho que tudo começa ali naquela Assembleia de implantação, certo? Naquela entrega do empreendimento. Eu acho que aí, quando está nascendo esse filho, é o momento mais delicado e mais importante para a vida condominial. Eu gosto de deixar muito bem claro duas relações. Uma coisa é a relação construtora-comprador, uma outra coisa a relação é condômino-condomínio. Tá? Nessa migração construtora-comprador para a entrega do empreendimento, eu acho que é de suma importância o síndico e a sociedade, a população que está comprando, ter esse conhecimento e a sabedoria de contratar um especialista, certo? Que nesse caso é um engenheiro, o arquiteto aí, não sei se entraria o arquiteto nessa situação, nesse processo de entrega, para fazer esse checklist, certo? E fazer esse ateste para o síndico. Aí sim, ele como representante da maioria da coletividade, ele em cima desse ateste, ele começar uma relação condomínio-construtora junto com o responsável pela obra. Excelente, excelente. Essa daí já foi uma pegadinha, porque a gente sabia que, Thiago, você ia vir com conteúdo de qualidade, né? Mari, quer complementar alguma coisa que o Thiago falou? Eu estou até um pouco abismado com a capacidade técnica de responder uma pergunta dessa. Muito boa, Thiago. Eu só tenho que acrescentar o seguinte, como o Thiago disse aí, gente, deixar fixado, bem fixo, né, galera aí, ó. Um grande abraço aí para o Augusto da Bahia, também está aí nos assistindo. Deixa eu explicar para o complemento aí. Acredito, sim, que o síndico ele precisa mesmo do acompanhamento técnico, não só no recebimento do empreendimento, mas também no dia a dia, né? Como o Thiago frisou aí, ele tem que ter no dia a dia um acompanhamento técnico, uma assessoria, uma consultoria. Por que isso? Porque isso dará mais segurança a ele, porque pode haver aí o tal do aventureiro. Existe o aventureiro. O aventureiro falar para o síndico, acontece isso muito, de advogado junto com o engenheiro, chegar no síndico e prometer que existe vício construtivo e que, na realidade, não é vício construtivo. Isso dá sucumbência. Quem não sabe que é sucumbência, cobrou errado, vai pagar aí 20% do valor cobrado indevidamente, judicializado. Então, é o que eu queria complementar aí. Grande abraço para o meu amigo Edson, do Síndico em Foco. Daqui uns dias ele vai ser convidado para entrar aqui nas nossas lives. Então, eu recomendo que, perfeitamente, o Thiago disse, o síndico tem que também se contratar, não é um profissional especial habilitado, ele tem que também ser ele especialista nessa área, para dizer o que é um vício construtivo, o que é um vício insanável, o que é um vício redibitório, o que é um vício oculto, que são coisas diferentes do vício redibitório, entendeu? Um vício sanável. Então, existem vários vícios. E muitas vezes acontece também por falta de manutenção, né, Thiago? Então, acontece isso muito. Complementa aí, Elaine, seus comentários também sobre esse tema. Vou ser breve porque o Thiago resumiu muito bem no meu ponto de vista e é muito importante o Thiago trazer isso à tona de que ele, como síndico, ele precisa de um profissional ali especializado, um engenheiro, um arquiteto, para assessorá-lo nisso. Porque como ele vai saber o que é um vício construtivo, certo? Ele
precisa de um engenheiro para apontar isso daí no recebimento do condomínio, que é onde ele vai implantar a assembleia, né? Vai ter a primeira constatação lá, vai entregar, receber o condomínio da construtora, e muito bem falou, é como se fosse um filho, né? Então, o processo de construção para a construtora passou e ele está delegando esse agora para cuidar o síndico. O síndico vai cuidar daquela edificação. Porém, ele não pode cuidar sozinho, ele é um gestor, ele precisa gerenciar tudo que acontece ali. Então, muito bem colocado, gostei demais. E vamos para a próxima pergunta, que o Thiago já está aí pronto para responder. E assim, quando a gente para estudar a terminologia vício construtivo, a gente vai descobrir lá que foi uma falha no projeto ou na execução. Então, assim, eu digo, perfeito, Mário, que fico falando, qualquer hora alguém vai me chamar a atenção, porque eu fico fazendo uma analogia muito síndico ao clínico geral, né? Tem que saber um pouquinho de várias especialidades. Então, assim, o síndico, sim, ele precisa ter o conhecimento prévio para poder discutir, identificar as situações e passar para o especialista, o responsável pela causa, né? Então, esse acompanhamento de um profissional especializado é de suma importância, sim, para a gestão do dia a dia. Tá, quero um grande abraço perfeito, aí. perfeito. Muito obrigado, Edson, pela deferência que você está me dizendo aí, mas não sou não. Eu sou tem muita gente aqui de engenharia condominial tá crescente, como a Elaine, como todo mundo. São muitas pessoas que estão aí nessa labuta de engenharia condominial e não tem volta. Quero mandar um abraço para a Cristiane Romão, aí está nos acompanhando aí, acompanhando. Tá? Um abraço para o Adriano Moura, tivemos aí agora fazendo uma perícia, já 2 dias, amanhã é 3º dia, e olha que tem visto construtivo. Mas, deixa eu falar, quero mandar também um abraço para o meu sogro, Marlon Ponce, tá lá. Que é isso? São Miguel das Missões. Ô, Elaine, passando um jabá uma hora dessa, Elaine. Essa hora, olha, eu vou te contar, viu, Mário? Mas eu vou animar. Vamos nessa, vai. Quando faz a outra braba aí, o meu amigo Thiago aí. Vai, outra braba. Bom, perfeito. Vamos lá, Thiago. Temos lá, foi receber o condomínio, foi constatado, você tem até, vamos pensar aqui que você tem até um engenheiro ali do seu lado, foi constatado vícios construtivos. Queria saber qual é o papel do síndico na correção desses vícios construtivos. Bem direto. A live tá legal, hein? Aqui é só porrada. Hã? Só porrada. Espera aí, eu acho que vocês estão com raiva de mim. Vai lá. Elaine, o síndico, quando ele recebe, no meu ponto de vista, tá, pessoal, no meu modus operandi de execução, óbvio que cada um formata a sua melhor forma de atuação e de agir e resolver esses problemas aí. Mas uma vez que a gente recebe essa demanda do técnico, certo, do especialista, do especialista, e já vem constatando os vícios, eu nada mais, nada menos, eu tenho que chamar a minha assessoria jurídica para começar uma relação com a construtora. Eu vou intermediar esse processo de especialistas, porque particularmente eu sou o síndico, eu sou o responsável pelo condomínio, certo? Mas só que eu não detenho conhecimento técnico e não estou habilitado para tratar disso. Eu penso dessa forma, mas assim... tem muitos cuidados e muitas pegadinhas que o síndico deve se ater nesse momento, tá? Mas, particularmente, eu entraria por essa linha de pensamento para fazer essa demanda. Uma vez que, Aline, a gente começou a falar, e vamos falar realmente abertamente, é um trato muito delicado, certo? Com construtoras. Porque, na verdade, ali é um processo financeiro, é um investimento, e, infelizmente, algumas construtoras têm em seu portfólio alguns procedimentos que eu entendo, no pouco que eu já mexo, como errado. Tipo, na execução da obra, tem vários pontos na execução da obra que isso acarreta várias pendências. Então, assim, quando uma pessoa vai questionar, quando um síndico vai questionar uma construtora
que ela se coloca ali como a detentora do poder do conhecimento, fica um pouco pesado. Então, assim, nada melhor do que pegar um laudo de um especialista da engenharia junto com a assessoria jurídica e começar essa mediação. Perfeito. Eu queria até complementar isso que o Thiago falou, que é o seguinte: começa-se, o prédio foi entregue, você vai receber, e aí o pessoal começa a se mudar, e sabemos muito que aí começa a questão das assistências técnicas, não é mesmo? Porque é no uso que nós vamos começar a ver o que nós temos ali no condomínio. Então, Thiago, não sei se você concorda, mas a gente sempre indica que ao receber essa edificação, primeiro tem um especialista para recebê-la com você, para saber como que você está solicitando tudo, fazer o checklist geral, desde a cobertura até o subsolo, para saber como você está recebendo no primeiro dia aquele condomínio, porque aí você vai ter um acompanhamento. Posterior a isso, nós vamos ter o que chamamos dos vícios construtivos. E aí, como você bem disse, cada construtora tem os seus modus operantes também, que aí vai depender de cada uma. E muitas vezes, nessa questão de resolução, a depender do vício que for encontrado, nós temos sim que ter um apoio jurídico, como você bem falou. Nem sempre é possível ficar ali uma relação construtora-condomínio. Quando é bem visto, assim, bem tranquilo, a gente até consegue. Mas a depender do tipo de problema, aí entra também a parte da assessoria jurídica. Muito bem colocado. Bom, Quer complementar, Mário? aqui. Um abraço para minha amiga Márcia Montalvão. Tem que falar, gente. Poxa, tá aqui por Luiz da Lux, Adalberto, tem que falar. Renata Freire, Renata Gomes, eu tenho que dizer aí. Gente, tem um comentário aqui muito engraçado, do Pedro Pascoal, do Engenheiro Pascoal. Essa live tinha que ter pelo menos 500 síndicos assistindo, concordo. Concordo. Mas o objetivo é esse. Por isso que eu estou trazendo nessas lives mais síndicos do que engenheiro. Nós estamos trazendo, eu e a Elaine. Porque cada um desses for começar a falar essa mesma linguagem, os síndicos irão se olhar assim para frente e não ficar olhando só para o lado, tem que olhar para frente. Né? Olhar seu entorno, todos os lados, a sua periferia, inclusive, para saber qual a importância correta do engenheiro especialista nessa área. O Thiago, que eu tenho que acrescentar aqui, Elaine, muito bem colocado pelo Thiago por você. Era isso. Elaine, nessa pegada aí do empreendimento, aí que já entra agora as responsabilidades da 16280, né? A responsabilidade da construtora, né, as obrigações da construtora na entrega do empreendimento, que daí o professor Mário e você vão poder elencar elas, e daí a responsabilidade do síndico da manutenção dessa situação toda aí, dessa gestão. A gestão muito bem das lembrado. 1680, nós falamos ontem, né, Elaine, na mentoria, que muitas vezes tem uma equipe aí das construtoras e do síndico, e tem síndico que segue, né? É um vício. Aí aparece os apartamentos cheios de vício construtivo, o morador solicita assistência técnica, ou dentro também da área comum, tem vários vícios, solicita assistência técnica. Muitas construtoras, elas estão atendendo, elas vão atender esses vícios. Só que elas estão esquecendo de fazer um plano de reforma e fazer exatamente o que tem que ser feito. É uma reforma, é uma assistência técnica, mas é reforma. Era isso que eu queria só colocar sobre esse fato, que o vício construtivo está muito ligado também à assistência técnica, e a assistência técnica está ligada a 16680. É isso, galera. Tem que aprender as normas, viu? Síndico e engenheiro. Mas aí, nesse caso aí da gestão da manutenção, aí já entra propriamente a 16280 e as responsabilidades sim do síndico, né? Escopo da obra, documentação. Aí o caldo engrossa. Aí já entra outra norma, 5674, que é a gestão de manutenção. É que eu digo. Elaine, tem um abraço, Miqueias. Fala aí, tem mais alguma coisa a comentar sobre isso, Elaine? Eu queria só complementar o que o Thiago falou, que eu acho bem interessante. Olha só, pessoal, o Thiago, síndico atuante, ele está falando, né? Porque nós temos aqui, Thiago, na nossa live, bem mista. Nós temos engenheiros, arquitetos, síndicos e advogados, geralmente, frequentam. Então, é o mercado condominial, entendeu?
A nossa ideia é elevar e mostrar que esse mercado ele tem vários pilares para serem sustentados, né? Com engenharia, com o jurídico, com o síndico, que é o gestor. Então, é muito bem informado o que você falou, que quando receber o condomínio, o síndico, ele tendo uma assessoria técnica, não é somente o laudo do empreendimento que ele poderia receber, ele tem que receber um databook, que nada mais é que o compilado de toda a documentação, que aí vai tudo, o manual de uso e operação, tanto da área comum quanto do proprietário, para começar aí a questão de reforma. Porque você imagina, se os proprietários que vão lá começar a fazer reforma nem receber um manual para saber o que pode e o que não pode, já começa errado. E a responsabilidade recai sobre o síndico, que é gestor e tem que orientar. Então, só para fechar isso daí que o Thiago falou, que eu entendi muito bem, que a responsabilidade de nós termos uma assessoria, né? O síndico tem uma assessoria de engenharia, para saber o que ele tem que estar recebendo de documentação, as plantas, manual, certificado, garantia de equipamentos, tudo isso, tá? Então, isso daí é muito relevante que o Thiago... Finalizando aí esse contraponto, Elaine, então, nesse caso, de fato, sim, é função e conhecimento do síndico saber do que ele tem que exigir, né? Saber o que é que ele tem que receber da construtora. Eu estava envolvido no tema por conta da questão da obra mesmo, entendeu? Da parte estrutural mesmo. Exato, exato. Porque imagina que os condôminos vão começar a querer fazer obra. Eles vão falar com quem? Sim. Com o síndico. Então o síndico vai falar, opa, peraí, você vai começar, mas peraí, eu preciso de um plano de reforma. E aí quem vai analisar esse plano de reforma vai ser o seu assessor lá, o seu braço técnico de engenharia, um engenheiro ou um arquiteto que vai estar ali assessorando você. Então isso se perde muito. Porque, Thiago, veja só, muitos síndicos apenas recebem ART ou RRT, tá errado, entendeu? Não pode sair liberando, porque a responsabilidade recai civil e criminalmente sobre o síndico, você sabe bem disso, né? E é o que nós temos que evitar a qualquer custo na área técnica. Então, só cutucando a ferida aí dos síndicos, para ter um braço. Eu gosto muito de falar, tenha um engenheiro condominialista para chamar de seu. Então, se o síndico não tem, ele vai acabar respondendo por algo que ele não consegue gerenciar, que é a parte técnica. Ele tem que apenas ter um braço ali de engenharia. Isso sensacional. É muito importante falar. O pessoal que está engenheiro entrando também pode mandar pergunta, hoje, viu? Menino. Essas informações precisam chegar aos proprietários também. É isso aí, garoto. É da PJ. Pascoal, uma fala que a gente vem levantando agora, e eu já venho comentando isso em algumas lives, algumas transmissões, é que nós, especialistas, devemos parar de falar para especialistas. Temos que falar para a sociedade, temos que falar para os moradores, para os condôminos, eles que têm que ter esse conhecimento também para poder exigir. Perfeito, perfeito. Eu sempre falo, boa noite, Rodrigo Toledo. Eu falo muito eu falo muito isso nas minhas palestras que eu dou. Inclusive, eu falei isso em Alagoas, na FEICONDE, que a sociedade civil ela precisa se conscientizar. Porque não adianta você começar a tentar conscientizar. Mas é uma cadeia, né? Que a gente, primeiro tem que conscientizar os síndicos, porque tem muito morador que sabe mais do que síndico, Thiago. Tem as responsabilidades. E é por isso aí que o cara fala assim, ó, aquele morador é um demônio. Como o Silvio Capanela falava. É um satanás. Fala do coitado do morador, porque o morador está tentando ajudá-lo. Dizer, cara, tudo tem que ser parar de ser amador. Tu tem que ser parar de ser amador. Tu tem que ser profissional. Não precisa você ser taxativo, falar, sou síndico profissional. Mas você pode ser síndico morador também, mas você vai fazer curso, gente. Vai fazer. Porque a partir do momento que o síndico é o primeiro a saber menos do que os condôminos, como é que vai ter uma gestão no condomínio? Me explica aí. Então, a primeira coisa que o Thiago está dizendo, ela está dizendo aí, galera, para resumir, é exatamente essa questão da cultura de manutenção, cultura de gestão de reforma, porque eu acredito que teria uma cultura do arrumadinho de algumas construtoras, que tem muita construtora arrumada, e tem muito condomínio que não dá manutenção. Então, gente, é aquela história que a gente fala,
Um finge que joga bola e outro finge que paga o salário. Vocês já sabem essa frase de quem é, não vou citar o nome. Então, a gente tem que melhorar a nossa sociedade civil mesmo, gente. Mas isso, cara, é igual a Renata Freire falou aí, conscientização gera solução. Olha o que a Renata Freire falou agora. Perfeito, Renato. Conscientização gera solução. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu concordo com o que vocês falaram aí. A nossa sociedade, ela tem muito a evoluir ainda, em muitas questões. E falando aí de gestão, falando de reforma, falando até de síndico, ela está agora, eu acho que depois da pandemia, o Thiago pode até comentar melhor, talvez na pandemia como era a gestão e o que ele viu de diferença ali nos condomínios, as coisas começaram a ter uma visibilidade maior. Hoje nós temos o quê? Síndicos cada vez mais capacitados, especializados na área de gestão, entendendo de condomínio de verdade. Porque tem muitos síndicos orgânicos ali que assume, mora no condomínio e nem sabe o que está acontecendo. Isso acontece ainda, é claro, mas nós aqui temos que nos apegar a conscientizar. Conscientizar que ele está ali achando que não está pagando o condomínio, está sendo bom negócio, e ele responde civil e criminalmente. Então, nós temos que passar essa informação para toda a sociedade, para que ela comece a ter mais atenção e olhar o condomínio como um complexo de seres vivos que vivem ali e precisam de cuidado. Então, gostaria de deixar esse adendo aí, porque eu acho que é muito relevante nós termos essa atenção para o condomínio. Aqui, o condomínio tem que entender que o imóvel é dele. E se ele não participar ativamente do seu condomínio, ele estará cooperando para a desvalorização do seu patrimônio. Comente isso aí, Thiago. Você concorda com isso? Que isso a gente dá em palestra, as pessoas acham que é sacanagem nossa, que falar o seguinte, aqui tem imóvel em Brasília, por exemplo, imóvel era para valer 500 mil, está sendo vendido por 260, 280 mil, por causa que está só um mulambo, está largado. E aí o síndico entra lá para valorizar, moralizar, por mais que ele tenta também arrumar, tem morador também que não quer arrumar. Bem colocado, Cida. Fala aí, Thiago, sobre esse tema e depois Elaine. Concordo com Cida, tá? Plenamente. Existe uma evasão da sociedade, dos condôminos, principalmente em assembleia, né? Aquele momento magno ali do condomínio, onde as decisões serão tomadas, né? O síndico, melhor do que ninguém, para pegar essas demandas e levar as soluções e as possibilidades de problemas para se tratar na assembleia. E existe um descompromisso, na verdade, Mário, dessas tomadas de decisão. Você está entendendo? Existe o desinteresse. Ou seja, a sociedade vem aí por conta da pandemia, vamos falar de pandemia, vamos falar que bem antes da pandemia já era assim, né? Então, assim, sai para trabalhar, quer pagar, não quer participar, que deixa lá ver o que é que vai acontecer, e daí ele não toma prumo, não segura a rédea ali do patrimônio dele, entra um síndico profissional ou orgânico, é indiferente, certo? E não tem conhecimento de gestão, não tem imparcialidade, não tem transparência, não está preocupado com a valorização, não está preocupado com a segurança, e esse condomínio começa a queda livre. Amigo, quando ele começa em queda livre, para você puxar esse macho e voltar esse condomínio para decolar, você perde 2, 3 anos ali de gestão. Se você fica numa alternância de poder, numa alternância de síndico ali que você não acompanha, você perde andamento, você perde desenvolvimento. Se você não tem um plano de gestão ali pronto no seu condomínio, um plano de manutenção, você perde andamento. Daqui que quem entrar tome conhecimento do que foi feito, do que tem para fazer, e se ele caiu lá de paraquedas, que ele não tem noção de nada, daqui que ele venha tomar conhecimento, passou o tempo, amigo. Passou o tempo. Então, assim, o 1347 fala lá que a Assembleia vai eleger um síndico, né, podendo não ser morador. Gente, esse termo síndico profissional é o termo carinhoso que a gente usa para profissionais que atuam de forma ativa nisso aí, em cima da atualização. A gente não quer dizer com isso que a função, a eleição do síndico orgânico, do síndico morador, ela vai acabar. Não vai acabar, está garantido por lei. Você está entendendo? Eu conheço, Mário e Elaine, muito síndico morador fazendo um trabalho de excelência. Você está entendendo? Porque se preocupa, está atualizado, faz conta do dinheiro, faz conta da manutenção, faz uma boa pesquisa de um prestador.
Você está entendendo? Então, assim, isso é fazer por amor, fazer porque gosta. Você está entendendo? E o reconhecimento vem. Então, a partir do momento que a sociedade, que os condôminos não derem conta para essa importância, não vai acontecer. Você sabe o que é que vem acontecendo? Síndicos colocando como pauta de edital, de convocação para a Assembleia, reajuste da cota condominial. É a única forma que a população desce. Vê que absurdo. Ou seja, quando pesa no bolso, mas ele não quer saber quanto ele tem ali no fundo de reserva, quanto foi gasto, quanto foi gasto esse mês, quanto foi recuperado de inadimplência. Eles não querem saber, eles só querem saber quanto vai pagar no mês. Amigo, não é só pagar. Entenda que não é só pagar. Entenda que esse patrimônio é sua vida, né? É um investimento que você tem. Então, existem responsabilidades. A responsabilidade maior é do síndico, né? 1348 fala lá no inciso 2º que o síndico vai responder ativa e passivamente. Já o 186, 186, vai responder lá por omissão, né, por negligência. Então, assim, a responsabilidade é 100% em cima do síndico. Não é em cima do subsíndico, não é em cima do conselho fiscal, não é em cima do condômino. Mas o que a gente puder fazer para trabalhar na prevenção e evitar sinistros tem que ser feito. Não adianta trabalhar no apaga-incêndio, no apaga-fogo. Né? Vamos trabalhar na prevenção. Eu acho que a melhor solução da engenharia, da advocacia, do síndico, de todas as áreas. Se a gente faz um trabalho preventivo, a gente não vai ter o contencioso. Elaine, comente aí, Elaine. Eu passo para a próxima pergunta. Você que manda. Eu quero complementar o que o Thiago muito bem colocou, no meu ponto de vista, e deixando claro que nós, assim, sociedade falando, precisamos cuidar do nosso bem, né? Como o Thiago bem disse. Ele ali está como gestor. Ele está como gestor de um condomínio. Não importa se ele é síndico profissional, no caso o Thiago mas se for um síndico que está ali preocupado com o condomínio, eu gosto muito de uma frase que a Cida, que está aqui nos acompanhando, ela fala nas nossas mentorias. Bom, ela é síndica e ela vai lá avisar o que tem que ser feito no condomínio. Caso não acatem os moradores, na Assembleia não acatem, e seja algo que ela vai responder civil e criminalmente, ela fala, não, então tá bom. Então vocês aqui assinem que vocês não querem fazer. E aí as pessoas falam, não, peraí. Então acho assim, Thiago, eu queria até que você comentasse sobre isso, da importância do gestor, do síndico, ele mostrar isso até numa Assembleia. Como ele bem comentou, as pessoas elas não vão nas assembleias, só quando mexe na cota condominial, que é quando dói no bolso. Então, quando é no geral, que é quando tem que ter para saber o que está acontecendo no condomínio, os modus operantes, muitas vezes a gente sabe que a assembleia ali vai um ou outro que sempre vai, porém quando mexe no bolso é que realmente o pessoal desce, aí já talvez poderia ter sido evitado Perfeito. Antes, não é mesmo? Sabendo, acompanhando a gestão. O que você acha disso? A Cida ela é muito atuante, ela pega as coisas no ar, ela não pode ouvir ninguém conversar não, que ela já vai em cima. E ela tem assim, ó, ela tem plano de manutenção, ela já está com o Código Civil, ela já está com a Lei 6.145 na cabeça, ela já está com a NR 5.674, está tudo na cabeça dela, amigo. Se você parar para conversar, vem uma metralhadora. Mas então, Elaine, como eu falei, o 1347 vai eleger um síndico, certo? Você e Mário, vocês dois condôminos, vocês têm um trunfo na manga, é o seu voto. É o seu voto de confiança. Você está entendendo? Você vai votar em uma pessoa que você acha que está preparado para lhe representar. Como é que você vai votar em um síndico que não tem um conhecimento básico? Como é que você vai votar num síndico que deixa o conselho fiscal ou o condômino fazer você de fantoche? Não tem como. Ou você tem conhecimento e não fica apegado ao contrato, ou então você vai ser só mais um. Porque a partir do momento que o condômino fala, né, o condômino nunca aceita nada que vai gerar despesa. Mas a partir do momento que o síndico ele tem conhecimento, ele se impõe e mostra a responsabilidade, aí a coisa muda. Ah, não quero, tá tudo bem, não quero, mas a minha responsabilidade como síndico é trazer para a Assembleia e vocês decidem. Mas uma decisão dessa vai interferir na minha gestão. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar registrado em ata. Não é só registrar em ata, tem que registrar e fazer ações, certo? Que comprovem que você foi contra isso. Então, assim, e você começa a trazer a população condominial, não, realmente eu estou sendo representado por um síndico, tá? Ele tem conhecimento e ele quer o melhor para a gente. Se a gente não quer, se o síndico não consegue, tudo bem, amigo.
rescinde o teu contrato, renuncia, entrega e deixa aquela população em paz. Você só não pode ser refém de um contrato de uma gestão dessa, onde você está sendo só mais um. O síndico ele não pode ser mais um, já passou o tempo de ser mais um. A gente diz assim que não existe mais tempo para o síndico ser aposentado, aquele que tem tempo. Não, tem que ser um síndico atualizado. Então ele precisa ter esse conhecimento para levar assim para a Assembleia. E para o dia a dia, né? Muito bem colocado, Excelente. Tiago. Vamos passar para a próxima pergunta, Elaine? Vamos. Eu acho muito importante essa pergunta que eu vou fazer. E o Thiago, eu tenho certeza que ele vai responder super bem como as Elaine, demais. o Tiago Oliveira Thiago, colocou aqui. Eu só estou ganhando tempo para a próxima pergunta. O Tiago Oliveira colocou aqui: engenharia mais direito igual condomínio de sucesso. Pô, perfeito. Eu concordo com essa frase, né? Eu concordo com isso aí. Mas eu acho que cabe muito mais especialistas aí. Você está entendendo? Então, assim, é um mix. Eu acho que é uma equipe interdisciplinar, né? Cada um tem a sua função, não é uma multidisciplinar, porque na multi todo mundo fica refém de um, né? Então, na interdisciplinar, onde todo mundo sabe os seus compromissos e as suas responsabilidades, eu acho que fica muito mais fácil para a gestão. Vai, Elaine, manda aí a outra. concordo, Thiago. Tá pronto já? Acho que agora deu tempo de... Se quiser, pode respirar, beber uma água aí, tranquilo, viu? Pessoal, também vai mandando pergunta aí pro Thiago, que ele tá doido para responder pergunta porrada. Essas lives aí. Essa aí, imagina essa pro Thiago, bora. Essa é boa. Olha só, Thiago, como que o síndico pode lidar com conflito entre moradores afetados por vícios construtivos? Boa! Pessoal, você sabe... Boa. Eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo prático? Talvez ficar mais fácil? Vamos dar um exemplo. O condômino está lá reclamando que o apartamento dele está entrando água pela esquadria, fachada, vai, até para ficar simples. Então ele está reclamando. E aí está aquele conflito, certo? Como que o síndico pode lidar com esse conflito entre os vícios construtivos que vão afetar a vida daquele condômino? Então, acho que ficou mais simples de falar assim. Normalmente a gente volta para o plano de manutenção. Porque nesse caso seu claro aí da esquadrilha, ou seja, eu vou mediar, ou seja, eu tenho minhas responsabilidades. Se eu tenho uma questão de um plano de manutenção de uma esquadrilha que venha a ser oriundo de uma má manutenção minha, a responsabilidade é minha do condomínio, certo? Eu vou ter que reparar essa manutenção, vou ter que reparar o dano da unidade, né? E fazer essa mediação. De fato, tem coisas que não adianta correr. Manutenção de telhado. Amigo, não adianta correr, o inverno vem aí. Então, assim, vai gerar despesa, vai gerar manutenção, vai gerar revés. Então, se você não tem um plano de manutenção atualizado, Elaine, eu acho que tem muito a ver. Eu acho que tem muito a ver na gestão, principalmente na parte financeira, a gestão de manutenção com o dia a dia da população. É muito intrínseco ali essa relação, entendeu? Perfeito. Eu até queria complementar isso que você falou, queria ver se você concorda, Thiago. Plano de manutenção e o plano de reforma, né? Vamos lá, que o morador está reclamando que é um vício construtivo, certo? Primeira coisa nesse caso, o Thiago como síndico, ele vai ter que analisar. Peraí, aconteceu alguma reforma? Foi modificada alguma coisa naquela unidade? E aí que entra a questão de ter uma gestão ali à vista, né? Ter um controle de gestão e de plano de manutenção. Porque muitas vezes pode ser que o condômino realmente esteja certo, é um vício construtivo que deve ser constatado por um especialista que é vício construtivo ou não, porque aí o Thiago vai orientar. Se é algo da construtora, abrir um chamado, mas para isso ele precisa ter certeza disso. E por isso que, novamente, entra o engenheiro que vai assessorá-lo. Quando a gente fala em engenheiro, pode ser arquiteto também, tá, pessoal? A gente sempre fala em engenheiro, mas ambos podem estar habilitados a estar assessorando ali o condomínio. Então, novamente, né, Thiago, tudo está interligado. Tudo volta para você ter uma boa gestão e ter braços ali para te ajudar. Braços técnicos, quando falar de engenharia, braços jurídicos, quando nós falarmos de questões jurídicas,
Então, por isso que tem que ser interdisciplinar, que foi o que você comentou anteriormente. Só assim a gente consegue ter Quer ver um assertividade problema? nos condomínios, né? Nesse seu exemplo aí, da esquadrilha, a tal da instalação da tela de proteção. Isso é um problema monstruoso que a gente tem nos condomínios, nas unidades, porque assim, cada um que contrate um prestador, cada prestador que vai lá, que faça o seu couro, que não coloque o seu silicone, que não faça um trabalho de impermeabilização, e aquilo ali vai complicar muito a fachada do prédio. Entendeu? Então, assim, essa é uma dor, você foi direto aí, então tem que saber realmente de quem foi a origem, ou seja, eu estou com um condomínio agora, que várias unidades perderam a garantia da fachada por conta da questão das telas de proteção. Então aí não tem o que se fazer. Olha só. Exato. Por isso a importância de verificar se a garantia cobra ou não, né? De ter o manual ali, analisar, do que você sair culpando sempre a construtora sem analisar realmente se a perda da garantia foi efetivada ou não pelo morador ali. A gente tem uma pergunta ali do Segue Pauta Condomínio Podcast, ali ó, Segue Pauta aqui, tá atuante ali. Até sei quem fez essa pergunta. Quer fazer ela, Mário? Pergunta Fica à vontade, ali? Ou eu posso fazer aqui? bala. Ó, Segue Pauta Podcast perguntou, Thiago, para você. Qual é a responsabilidade do síndico em relação à garantia dos serviços de correção de vícios construtivos? Perfeito. Olha, boa Pessoal, pergunta, hein? temos aqui 26, vai ficar gravada, em 24 horas vamos alcançar 1000 ouvintes aí. Pode seguir lá, tá? Segue a Pauta Podcast no Instagram e no YouTube, tá? É um podcast meu e da Cida, né? Não, e não é fazendo jabá, não. Segue mesmo, porque, olha só, nós estamos aqui divulgando muito conhecimento, o Thiago e a Cida, trazendo muita informação aí para o mercado condominial. E nós temos que ter pessoas ali trazendo conteúdo relevante para ajudar no que nós estamos fazendo. Afinal, nós estamos aqui, eu, o Thiago, o Mário, trazendo conteúdo para o mercado condominial, para toda a cadeia do mercado condominial elevar isso daí. Então, ajuda aí, segue a Pauta Podcast. E também tem o AssisteCast, hein? Também falo diretamente para síndicos, gestores. Então, papo de engenharia voltado para o mercado condominial. Perfeito. Tudo interligado ali. Agora vai responder a pergunta, Thiago. Né? Renata. Mas, gente, Thiago, eu posso responder essa pergunta? Claro, professor, faça as honras. Eu faço suas as minhas palavras. Qual a responsabilidade do síndico em relação à garantia do serviço e correção dos vícios? Nós chegamos a 35, 36 pessoas, 27, 28. Sei que está bem rodado a nossa live aqui. Agora eu vou argumentar com os engenheiros que estão me assistindo. Se vocês souberem isso aí, com o síndico, vocês vão ter pitch de venda, agora ele fala. De novo, qual a responsabilidade do síndico em relação à garantia do serviço e correção do vício construtivo? Total. Total. Se ele não fizer a chamada de assistência técnica, perder o time, vai entrar em decadência dele, aí ele pensa que aqui, chegando no quinto ano, ele vai querer fazer um laudo de inspeção predial. Seus engenheiros que estão aqui, isso é má prática na engenharia, vocês fazerem isso, dizer que vai resolver, o cara não faz uma manutenção, o condomínio, e vocês prometer para o síndico o que ele está fadado para perder uma. Então, qual a responsabilidade do síndico em relação à garantia de serviço de correção e vício construtivo total? Vocês pegarem, mudar a conscientização e mostrar que ele tem que fazer as manutenções periódicas, não corretivas, profissional habilitado, com testando o sistema. Não adianta também fazer manutenção fora de norma, não vai adiantar nada. Entendeu? Aí, nós teremos o síndico resguardado. Muitas vezes, ele pensa que ele está resguardado porque é seguro síndico dele. E ele não está resguardado. Vocês, engenheiros, têm que dizer isso para ele. Aquela conversa que o síndico é resguardado naquele seguro que ele faz, seguro de câncer, para qualquer problema,
Não paga perda de garantia, não, garoto. Síndico, vocês estão me ouvindo aqui, aqui nessa live, abre o olhinho também, viu? Falhando com a besteira, síndico Thiago. Professor, verdade. E um adendo a isso, eu comentei essa semana. O que as construtoras vêm fazendo é, de fato, Mário, atuando em cima da falta de manutenção dos condomínios para justificar a perda da garantia. Como é que é, Thiago? O que você disse? As construtoras, pelo menos aqui em Maceió, elas vêm atuando da seguinte forma, alegando a perda da garantia pela falta de manutenção dos síndicos na estrutura. As obrigações de manutenção. Não é só em Alagoas, é no Brasil inteiro. Porque existem muitas construtoras corretas. E é o que eu estou dizendo. O síndico tem que também pensar e tem que dar manutenção dos condomínios. E é um vasto trabalho para a engenharia condominial, os engenheiros que estão aqui. É um vasto trabalho para a engenharia condominial. Não é só... Porque as pessoas estão querendo vender só laudo de inspeção predial. Laudo de inspeção predial, muitos estados existe lei para isso. Mas antes da inspeção predial, você precisa verificar qual as dores do cliente primeiro, no caso, o síndico. Era isso que eu queria complementar. Elaine, alguma coisa aí? Você, o Thiago? Não, eu queria só complementar o que você falou agora, Mário, que é exatamente isso. Eu estou em São Paulo, por exemplo, o Mário está em Brasília, isso. O Thiago está em Maceió, não é isso? Olha só, pessoal. E a conversa é a mesma, na verdade. O que nós... Vou falar agora para engenheiros e arquitetos que estão aqui nessa live. Vocês têm que se conscientizar é que quando o síndico ele liga para você solicitando um laudo de garantia, que geralmente é assim que fala, garantia. Muitas vezes o prédio vai fazer 5 anos. Nós precisamos mostrar para ele que houve erro no início da gestão. Muitas vezes acontece. Aí você vai perguntar, você tem um plano de manutenção aqui? Não tem um plano de manutenção. Então falta conscientizar. Não é você chegar lá, igual o Mário falou, não, a gente vai procurar vícios construtivos aqui agora. E a responsabilidade da manutenção, que não foi dada? As pessoas entende? Então, falta isso, falta nós conscientizarmos os síndicos mesmo de que se ele tivesse feito as manutenções e que nós podemos ajudá-lo nisso, a partir dos próximos, ele não teria que estar acionando agora e perder garantia do sistema. Então, era só isso que eu queria Só colocando também fogo no parquinho, Elaine, assim, no meu ponto de vista como síndico, tá? Nesse boom aí da questão das inspeções, né? Venda de laudo, e o que, pelo menos eu não concordo com essa prática tal, e não vou muito, né? Para engenheiros que faz o laudo, certo? Que atua na parte da perícia e faz a execução. Aí você quer milagre. Aí vocês estão querendo milagre. O lobo cuidando das galinhas. Não existe isso. Não existe. Ou o cara é laudista, fiscaliza a obra, dá consultoria, ou ele vai ser executor. Como é que ele vai fiscalizar ele mesmo, gente? Isso é coisa de maluco, mas acontece. E eu falo mais para você, Thiago. Eu falo mais para você agora, para a Elaine. Eu brigo para entrar na ética do nosso código de ética da engenharia, porque isso é falta de ética total. O cara oferecer venda casada. Isso para mim chama-se venda casada. Entendeu? Eu acho que nós, engenheiros, tem que lembrar que nós temos uma lei que é 1994, 24 de 2 de 1966. Entendeu? E ninguém vê isso. Grande abraço, Duarte. Elaine. Marcelo, Elaine, um abraço, eu tenho uma pergunta para você também. O que é que você me fala do laudo de inspeção predial, onde ela vem com tabela GUT? Olha a pergunta capciosa que o Thiago fez. Não, mas adorei. Adorei.
Bom, eu acho que agora nós vamos quebrar um paradigma aqui, viu, Thiago? Vou ser bem sincera. Pessoal, olha a pergunta do Thiago. O que eu acho, ele está perguntando para mim, engenheira, do laudo de inspeção Eu faço predial uma que vem com a tabela pergunta, por quê? Eu só vou responder uma Porque, coisa. pelo menos aqui está uma prática de laudo de inspeção predial com tabela GUT, tá? Eu não sou engenheiro, pessoal, eu não sou advogado, eu sou síndico profissional, minha primeira graduação é fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, acupunturista, RPGista, estou sendo graduado em contabilidade, certo? Então, eu não sou engenheiro. Mas aí, assim, o conhecimento, ele abre, né? Move situações. Então a gente vai pesquisar, e daí tabela GUT ela cai no laudo da inspeção da fachada, né, que é parte de cálculos. E daí inspeção predial, todos os sistemas, com tabela GUT. E daí assim, eu que não sou da área, eu vou ler e termino não entendendo nada e fico só balançando a cabeça sem entendimento. Porque os profissionais de engenharia estão colocando a tabela GUT no laudo de inspeção predial com todos os sistemas. Você deve ter assustado alguns aqui, é uma prática muito comum. E aí eu vou te responder essa pergunta da seguinte forma, Thiago. A norma 16747, que é a norma que nós temos de inspeção predial, em nenhum parágrafo, em nenhuma linha dela, fala de tabela GUT, tá? Então, primeiro vamos falar aqui com norma técnica, que é o que nós precisamos ancorar nosso trabalho técnico. Se nós não tivéssemos uma norma, ok, mas nós temos. Então, eu até sugiro para todos que nos acompanham, que fazem laudo e está se assustando, porque eu tenho certeza que isso é uma quebra de paradigma para muitos, tomar cuidado com a moda. Moda pega, a gente sabe. Mas de onde você está pegando essa moda aí? Não existe tabela GUT em laudo de inspeção predial. A inspeção predial, ela solicita prioridade, grau de risco, uso da edificação, se ela é regular e irregular, mas tabela GUT não. Então, tomem muito cuidado, porque isso confunde muito os síndicos. E olha quem está falando aqui. É um síndico que recebe um laudo e olha daí, aquela quando tabela GUT e não você entende pega nada. o tal do laudo É com a tabela GUT vai estourar sempre na fachada. Por que vai É onde dá estourar mais prioridade na execução, né? Por quê? Por que vai estourar a fachada? Exato. Bem claro. Thiago, vai estourar. Pergunta para E cortou. você. Cortou a ligação. Cortou. Por que vai estourar na fachada? Porque o laudista lá faz a execução. Vai me rir. Eu quero fazer. Terminou o comentário, Elaine? Não, o meu comentário, eu não sei se eu te respondi, tá, Claro, Thiago? Mas assim, não existe tabela GUT em inspeção predial pela norma 16747. Não sou eu que estou falando, é só você ler e olhar a norma, procure todas as linhas e ache onde está solicitando a tabela GUT. Isso é algo que o mercado foi colocando, não sei de onde veio isso daí, na verdade, mas a norma não fala nada disso, tá? Agora a gente tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer, que é do Clínica Antônio Ângelo. Ele falou assim, ó: sou morador, olha que legal, morador, e gostaria de saber, acho que vale a pena a gente fazer essa pergunta. Sou morador e gostaria de saber, é possível evitar vícios construtivos durante a construção ou reforma de uma unidade no condomínio? Se sim, quais medidas podem ser tomadas? Essa é pra Não, você, não, Thiago, eu sou síndico. Essa fica para o engenheiro Mário Galvão. Peraí, mas só mais o Mário vai responder. Porque só para deixar mais claro a coisa, antes dessa pergunta, é que, para deixar claro, eu acredito que você, Thiago, isso fica até ruim para a nossa engenharia, como ela já disse, Thiago, vou reforçar, não existe nenhum local, nomenclatura na norma 16747, que diz que é a utilização da tabela GUT. Existem prioridades de 1 a 3, existe de uso irregular, qual tipo de anomalia. Você colocar por prioridade final. Para ficar claro, é vergonhoso para o engenheiro ser repreendido e tomar, no olho dos engenheiros, um síndico dizer: esse laudo seu ele se tornou imprestável, porque ele está fora de norma. Isso tem que ficar.
Complementando, Mário, se eu pego um laudo com tabela Gucci, eu consigo muito facilmente impugnar aquele laudo numa esfera jurídica, porque essa metodologia que ele utilizou. E muitas vezes o cara manda ou ensina, sabe como? Ele utilizar a 16747 junto com a norma do IBAP, uma norma que ele, uma metodologia do IBAP. Antes de ter a norma 16747, estão ensinando errado para os engenheiros. Ou seja, é um desserviço para a nossa engenharia e para a nossa arquitetura ensinar laudo de inspeção predial dessa forma. Eu queria complementar isso para não ter o Tiago, um síndico, desqualificando um laudo profissional. Vergonhoso para você. Entendeu? Pronto. Vou responder essa parte agora. Eu tenho que dar. É possível estar visto Constituição, Constituição e reforma de unidade do condomínio? Se sim, quais medidas podem ser tomadas? Os vícios constitucionais. Isso, um morador está fazendo essa pergunta. Olha que bacana. É para as pessoas ficarem alerta, que não tem mais mimimi ficar ensinando fazer laudo, fazer essas coisas, com metodologia do professor Pardal. Entendeu? Então, vamos lá. É possível evitar vícios constitucionais durante a construção ou de uma reforma de unidade do condomínio? Da construção, é possível. Claro, se a construtora tiver monitoramento e controle e uma gestão de qualidade. Ou seja, tiver nela uma gestão, tem programa de ISO, tem programa do PBQPH, Programa Brasileiro da Qualidade da Construção. Então, existe sim como evitar vícios construtivos. E isso é no gerenciamento de projeto, onde eu tenho um mestrado disso, doutorado, que chama gerenciamento de risco, controle. Agora, durante a reforma, a mesma coisa. Você contratou um profissional, uma empresa, definiu o escopo. Você vai botar seu profissional que você contratou para verificar se o Zé Colher ou o seu médio de obra fez a obra de acordo com aquele escopo definido no seu plano de reforma. Então, existe sim. Tem acompanhamento técnico, né? E não somente um laudo lá, um plano de reforma sem acompanhamento. Aí. Existe sim como controlar os vícios constitutivos e também quando tem vício constitutivo na reforma, entendeu? É isso. Elaine, pode ir para cima aí, mais perguntas. Não, Elaine. Olha a pergunta da Fabiola. É ela mesma que eu ia fazer. Olha só, tá? O pessoal está gostando da interação. Olha só, ela é subsíndica e ela é advogada também, porque tá a DV Fabiola Almeida. Ela fez a pergunta. Sou subsíndica e gostaria de saber qual é o prazo para que os reparos de vícios construtivos sejam realizados de acordo com a legislação vigente. Olha que pergunta interessante. Qual é o prazo para que os reparos de vícios construtivos sejam realizados de acordo com a legislação vigente? Essa é a hora que eu saio da live? Não, eu posso ver. Essa daí você está na ponta da língua, que eu sei. Depois eu complemento. Se não tem... pode ir para cima e depois eu complemento. Se tiver alguma coisa que está no equívoco aqui, eu complemento. Não tem problema não. Aqui é para acertar e para errar. Bora. Então, vamos lá. O vício construtivo, assim, por lei, não pode ser inferior que 5 anos. Não é isso? Por conta da construtora. Depende. Então, vai lá. Depende de quê? Antigamente, o sistema de permitização ele é de 5 anos. Mas, por exemplo, o vício construtivo de uma esquadria, ela é de 2 anos. Entendeu? Então, existe periodicidade para cada tipo de sistema construtivo. Olha que pergunta legal. Não, tem uma bacana aqui, ó. Gente, a tabela Gucci é uma ferramenta de gerenciamento de risco. Referência citada na norma de inspeção predial do IBAP São Paulo. Na norma do IBAP de São Paulo tem ela também. Ela não está
ela tem na referência exatamente, entendeu? Gerenciamento de risco, utilizada, porque a gente tem que para não ter erros de interpretação. Realmente, é um gerenciamento. Você vai gerenciar um risco quando você faz uma análise de uma estrutura de concreto. Um exemplo, você vai gerenciar nela, você pode utilizar ela, porque é uma simples ferramenta para utilizar qual pilar que você vai, ou viga que você vai dar intervenção. Muito diferente de uma ação de inspeção predial de sistemas multidisciplinares, porque fica tendencioso. E esse assunto já está encerrado também, sobre a tabela Gucci. Nós temos que dizer sobre esse fato aí agora, sobre o prazo de decadência das manutenções. É disso. A gente tem que responder, sabe, o Thiago e a Elaine, para não ficar disso medido também. A gente tem que entender as coisas e eu tenho que entender. Então, o prazo, Thiago, pode ter anos hoje no novo Código Processual Civil. Hoje, no novo CPC, e no Código Civil também. Ela pode ter 20 anos. Pode ser um risco reditório, pode ser um oculto insanável. Tá cortando para mim, não sei, o áudio Então, do Mário está cortando para mim. Do vício. Cortando, Mário. Tá cortando. Tá Não sei se tá cortando. cortando O pra pacote você, de Thiago, dados também? dele tá acabando. Ah, não. Deve ser. Também nossa live já chegou, né? Já chegou. Vai ser por isso. Ele deve ter puxado a fiação. Só pode. E agora? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Pronto. Então é o seguinte, o prazo de garantia foi fixado, garantia subjetiva. 5 anos. Garantia subjetiva. Mas vale a pena verificar, quando for falar em vício consultivo, qual o prazo de decadência ou de prescrição, qual o sistema construtivo. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta da nobre colega. Entendeu, Thiago? Perfeito. Então, tudo vai depender do sistema, do que está sendo abordado ali. Se for uma fachada, o tempo de uma junta de dilatação, o que é que coloca a garantia do fabricante e tal, essa série de coisas. Então, tudo é relativo de acordo com o sistema. Você quer um exemplo? Um selante PU da BASF, se ele for colocado na especificação técnica, o selante, ele vale 20 anos. Se você não der manutenção nele, ele não entra no prazo de 20 anos. Você sabia, Léo? O prazo de um selante de alta qualidade são 20 anos? Não tem nada de 2 anos. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. São 20 anos o selante de primeira qualidade. E aí, muitas vezes, as pessoas não sabem e colocam de terceira, que é 2, 1 ano, aí que você tem que colocar. É isso aí que tem. Bacana a nossa live. Estou gostando. Vai, ela. Considerações finais, Thiago? Porque nós já chegamos no final da nossa live. Estamos aqui 1 hora, né? Aí que o pessoal está continuando entrando. Gente, na verdade, só agradecer, né, assim, a oportunidade em poder falar de condomínio. Se deixar aqui, eu fico falando de condomínio a noite toda e vai horas e horas. E o que eu deixo para vocês da engenharia é que o segmento condominial ele não consegue mais ficar sem os engenheiros, sem os arquitetos, você está entendendo? Sem os advogados, sem os administradores, sem os contabilistas. E precisa sim de uma gestão sem profissional. A gente não quer regulamentar a profissão de ensino profissional, a gente quer profissionalizar. Então, assim, a pegada é diferente. A gente quer pessoas realmente especialistas que queiram trabalhar de foco
mesmo no resultado do condomínio. Então, engenheiro, quanto mais qualificado, melhor, quanto mais transparente com o seu cliente, melhor, e assim sucessivamente. Isso vale para o síndico e o condômino e o advogado, e essa série de relações. Poder estar aqui com vocês e falar um pouco de condomínio, para mim, é sempre gratificante. Professor Mário Galvão, aí, esse Google da engenharia condominial, Elaine, você que vem aí fazendo um trabalho sensacional, com outros engenheiros aqui também que eu tive o prazer de conhecer, de estar convivendo e discutindo e me consultando e aprendendo, né? É sempre importante. E eu costumo dizer que o conhecimento ele rompe qualquer tipo de amarra, qualquer tipo de fronteira. E a partir do momento que você estiver aberto, né? Como a gente está 100% para o condomínio, para levar conhecimento, network, eu acho que é sensacional. Então, fico sempre à disposição. É um prazer quando o Mário me chama, né? E poder conversar um pouco com vocês. Então, não esqueça, segue a Pauta Podcast, pode seguir lá no Instagram e no YouTube, Tiago Correia, tá? Olha, normalmente eu me apresento assim, eu sou um amante do segmento tão complexo, mas não complicado, que é o condomínio. Então, assim, é um segmento complexo, mas não é complicado. Para mim é uma matéria exata, né? Então, para todo mundo tem que ser uma matéria exata. Então, só gratidão, Mário e Elaine. Gente, falo o seguinte, o que mais me Excelente. deixa feliz essas lives, que a gente está 1 hora. Um abraço, Antônio, um abraço, Renata Gomes, um abraço, ADX, a galera aí. O que me deixa mais enriquecido é que 8 e 7, 33 pessoas, um trabalhinho que a gente está começando novamente, mas 33 pessoas, já passaram mais de 100 pessoas nessa live hoje. Isso eu acho muito legal. Tira o print aí, eu não sei tirar, não. Tira aí, Elaine. Eu queria pedir para o pessoal, porque se eu tirar print Galera, aqui, eu tira apago a print aí. tela, né? Eu estou na live e fica tudo escuro. Pessoal que está acompanhando, tira print, marca para nós estarmos divulgando mais conteúdo de qualidade, né? 1 hora aqui de conteúdo. O Thiago trouxe, assim, muito conhecimento. Parabéns, viu, Thiago? Porque seu trabalho também é incrível. Cada vez mais síndicos capacitados, trazendo a informação correta, só eleva o nosso mercado condominial. E eu queria agradecer muito aí por tudo que você passou aí para a gente, mostrando que realmente você é um gestor, você tem que saber e ter braço técnico, braço jurídico para ajudar no condomínio. Então, pedir, pessoal, tira um print aí, vamos dar um sorriso pro pessoal printar. Vamos sorrir, que a Cida tá pedindo. Ó, a Cida é a nossa ajudante aí. Dá um sorriso aí. Pronto. Então é isso, gente. Terça-feira, mais um 5 aí. Lúcio Jesus de Recife, né, Elaine? Às 19 horas. As nossas lives, a gente está colocando na prioridade para síndico, nesse momento, porque fica fácil. Os outros síndicos entenderem a importância da engenharia condominial e os engenheiros saber o mercado que está aberto. É aquilo que eu estou falando. Olhe para a sua janela e olhe quantos condomínios existem. Né? Então, para mim, é uma boa noite para vocês. Foi muito legal. Eram minhas considerações finais. Fechou. Obrigada aí novamente, Mário. E, ó, Mário, só para... Eu sei que você não gosta, mas, gente, o pai da engenharia condominial é esse cara aqui, ó, Mário Galvão. Então, ele vai me zoar depois, mas é. Então, é muito importante falar que é muito bom andar do seu lado, viu, Mário? Porque a gente precisa estar sempre em conhecimento constante, como o Thiago frisou aqui. Sem conhecimento, nada somos. Então, o conhecimento, ele abre portas. Então, queria convidar vocês a estar nos acompanhando. Segue o Thiago, segue o Mário também. Estaremos ali na Anacom, né? Para estar divulgando mais assuntos sobre o mercado condominial e traremos muita informação relevante aí para o mercado. Então, continue nos acompanhando, que vem muita coisa boa por aí. Não é, Mário? Não é, Thiago? Obrigada, viu? Boa noite e falamos até mais, né? Vem muito conteúdo bom por aí. Pessoal, obrigado e boa noite para vocês.